Oi, amigas. Olá. Deixa eu colocar o fone aqui. Gente, tô tão acostumada a dar aula pelo Zoom que, tô esperando aqui vocês me responderem. A louca. Olá, oi, Dai. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Um barulhinho de natureza. Gente, fiz até um slide à moda antiga, que eu sou dessas. Ó, meu slide. Falar bastante coisa hoje. O som tá bom? Tá todo mundo ouvindo bem? Dá pra ouvir a musiquinha no fundo? Enquanto a gente vai esperando o pessoal chegar, tem uma... Esse aviãozinho aqui de baixo, ele manda a live para as outras pessoas. Se vocês souberem de alguém que gosta desse assunto, se interesse, ou talvez deveria meditar, vai aproveitando pra gente mandar para chamar as pessoas. Olá para quem está chegando. Temos amigas que foram as inspirações para as histórias também de hoje. Vamos mandar para mais gente, para quem vocês achem que vai gostar desse assunto, que se interessa. Eu entrei no perfil certo? Entrei, né? E algumas de vocês também já sabem algumas histórias minhas que eu vou contar. Bom, vamos começando então. Eu pensei em começar contando a minha história triste, semi-triste, do porquê que eu comecei a meditar. Eu sou formada em Direito, fui advogada durante alguns anos e estava sempre naquela vida, né, corrida, atribulada, cheia de coisas e sempre pensando no depois. Agora, depois de muitos anos de autoconhecimento, eu percebi que eu sempre fui uma criança ansiosa, eu sempre fui uma pessoa ansiosa e eu só não sabia o que era isso. Mas eu comecei a meditar por causa de um momento específico da minha vida, que eu saí do meu trabalho porque eu queria estudar para o mestrado. E aí eu estava estudando para o mestrado, estava mega estressada, cheia de coisa na cabeça e comprei um ingresso. Eu morava em Goiânia e comprei um ingresso para vir para o Rock in Rio, aqui no Rio. Minhas amigas moravam aqui ainda. E aí eu combinei com elas de vir, comprei o ingresso meses antes, vim pra cá só pra ir pro Rock in Rio. E aí quando chegou aqui eu peguei o ingresso do ônibus, fui no ônibus. A Adriana, se estivesse aí, ia querer me matar de novo, porque ela quis me matar no dia. Pegamos o ônibus
E fomos até a porta da Cidade do Rock, que na época não era no onde foi o Parque Olímpico, né? Era num lugar onde não passava ônibus nenhum. Então, ônibus da cidade, só tinha como chegar lá no ônibus do Rock in Rio. E quando eu cheguei, a gente desceu do ônibus, ela virou pra mim e falou assim: "Tá, pega seu ingresso". E aí eu me dei conta que eu tinha esquecido o ingresso. E foi é muito bizarra essa história. Foi uma dos meus esquecimentos mais graves, assim. A pessoa viaja pra ir no show e esquece o ingresso do show. E, e aí, enfim, foi horrível. Fui voltar pra casa pedindo carona pros motoristas de ônibus. E tive que pegar um ônibus lá pra... Como é que é o nome? Lá pra linha 2 do metrô, pra depois pegar um metrô pra linha 1 e chorando, claro. Minha amiga brava comigo porque eu não tinha o ingresso e não tinha como entrar com elas. Débora também tava lá. E aí foi. E eu achei que eu tinha esquecido o ingresso no, aqui no Rio. Quem me conhece sabe que eu tenho uma história, um histórico de esquecimento muito grave. Mas esses foram os mais sérios. E, e aí eu achei que o ingresso estava aqui no Rio e voltei para buscar na casa da minha tia, mas ele não estava. Quando eu estava no meio do caminho, a minha mãe me ligou e falou que encontrou meu ingresso lá em Goiânia. Então eu já tinha voltado para casa, não tinha mais como ver o show e simplesmente fiquei chorando e tive que lidar com a minha própria frustração de esquecer o ingresso do show que eu vim para o Rio para assistir. E o segundo esquecimento importante que me fez meditar foi eu esquecer minha avó. Minha avó pediu para eu buscar ela depois de um curso que eu estava fazendo da faculdade. E eu simplesmente saí do curso com o celular no silencioso e falei, vou fazer xixi só em casa. Eu tava apertada pra ir no banheiro. Aí fui embora pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha avó tava me ligando. Eu atendi o telefone e falei, vó. Aí ela, né, já conhecia meu histórico, falou, já sei, esqueceu de mim. Aí eu falei, esqueci. Mas eu me redimi, voltei lá e busquei ela depois que eu fiz xixi. Mas foram 2 episódios muito marcantes na minha vida de esquecimentos, que sempre tive muitos esquecimentos, mas esses foram muito marcantes. E eu cheguei num neurologista, porque eu achei que eu tava com problema. Eu achei que eu tava com Alzheimer precoce. E aí eu fui no neurologista e o neurologista me falou que o que eu tinha era ansiedade. Foi a primeira coisa o primeiro contato que eu tive com essa palavra. E aí ele me passou um remédio e eu não quis tomar. E eu resolvi achar alternativas para esse problema, para essa ansiedade e descobri a meditação assim, depois desses casos trágicos. E aí eu trouxe para vocês alguns conceitos para começar do que é meditação. A gente entende como meditação, às vezes, falam que meditação é a gente controlar a nossa mente. E na verdade não é bem assim. Controlar a nossa mente soa muito violento e muito autoritário sobre a sua mente, sabe? Existem várias pessoas, vários mestres e vários ensinamentos que falam sobre meditação e eles podem ser variados. Por exemplo, o Osho, que inclusive é um dos autores que eu citei hoje no post que eu fiz de livros, ele ensina que a meditação é diferente da concentração e ela é diferente da contemplação. Ele fala que a meditação é um estado de clareza e não um estado da mente. Para ele e para alguns outros mestres mais, não sei se é rígidos a palavra, mas um pouco mais estritos, sabe? Com os ensinamentos antigos e orientais principalmente, falam que você meditar é você simplesmente sentar e não fazer nada. Só que isso aplicado para uma realidade ocidental nossa é muito difícil, né? A gente não é aqueles yogis que ficam horas e horas do dia sem fazer nada não, mas meditando, mas assim, que não tem esse conceito que a gente tem de um trabalho e
essa mentalidade de ganhar dinheiro, do capitalismo, é uma realidade muito diferente, né? Então eu acho que talvez esses conceitos muito restritos precisem um pouco de adaptação. E eu acredito sim que você pode meditar. Eu não, né? Quem sou eu? Mas eu e alguns outros mestres acreditam que você pode sim meditar e fazer isso de uma forma que você esteja fazendo alguma coisa, não só você sentar e esperar a sua mente clarear as ideias. Eu trouxe aqui um trecho para ler do livro do Osho, que ele fala o seguinte: os pensamentos se acomodam sozinhos. Se você vê que a água de um riacho está lamacenta, o que você faz? Pula dentro do rio para tentar ajudar a água a ficar límpida? Você irá apenas gerar mais lama. Sente-se na margem, então. Espere, pois não há o que ser feito. Se alguém cruzou o riacho e as folhas caídas vieram à superfície com a lama, é preciso ter paciência. Observe, indiferente. O riacho continuará fluindo, as folhas serão levadas pela corrente e a lama irá depositar-se, pois não pode flutuar para sempre. Então, isso é o que ele ensina como sendo meditação. Você simplesmente sentar e esperar a sua mente ficar límpida, tirar a lama da superfície dela. Mas eu acho isso muito difícil pra gente aqui. A gente recebe uma quantidade gigantesca de informação todos os dias e a nossa mente só consegue armazenar e absorver uma em cada 100 estímulos e informações que a gente recebe. Agora você imagina como é para nossa mente estar trabalhando o tempo inteiro com essa quantidade toda de informação. E outras pessoas acreditam que meditar então é não fazer nada. Forçar a mente ficar em silêncio, como eu falei, é uma violência contra a sua mente. E aí a gente passa para uma outra mestre, que eu gosto muito, inclusive, e indico muito, que é a Monja Coen. E ela fala o seguinte, que não se trata de querer aquietar a mente. Forçá-la vai apenas excitá-la e fazer com que ela fique pulando de galho em galho a esmo como um macaquinho. Entretanto, se apenas observar o movimento da mente, mantendo o foco na postura e na respiração, ela se tranquiliza por si mesma. E aí você já percebe uma diferença de atuar. A Monja Coen, ela entende que você pode sim trazer a sua concentração para o seu corpo e para a sua respiração. Você pode estar fazendo alguma coisa, você pode levar a sua atenção para isso e isso também é meditar, ou pelo menos te leva a um estado perto da meditação, né? Um estado antes da meditação. E meditar é um exercício, é uma coisa que requer prática mesmo. Não tem muito como fugir. Pode ser uma prática de 5 minutos por dia, pode ser uma prática de 20 minutos por dia. O tempo que você puder e tiver para dedicar para isso é o tempo necessário e suficiente para você aprender. Não é necessário esvaziar a nossa mente. A nossa mente já é vazia por si só. Não há nada fixo, não há nada permanente na nossa mente. Isso também é um trecho do livro da Monja. E o livro chama Zen para Distraídos. Eu ainda não indiquei ele, mas ele está na minha listinha de indicações próximas. E aí, seguindo nesse conceito, eu gosto muito do conceito do mindfulness. E mindfulness é uma outra forma de meditação, talvez um pouco mais ocidentalizada, um pouco mais adaptada para a nossa sociedade. E mindfulness, a palavra mindfulness, na verdade, significa a atenção plena. É você levar a sua atenção e a sua concentração, a sua mente para o que quer que você esteja fazendo naquele momento. E isso vale para qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Você está presente no que você está fazendo. E, por exemplo, a gente não pratica mindfulness normalmente, a gente não foi ensinado a praticar mindfulness, a se concentrar no que a gente está fazendo. A gente come assistindo coisa no celular,
A gente assiste filme, às vezes, TV, vendo o celular. A gente escova os dentes pensando nas coisas de trabalho que a gente vai fazer depois. A gente faz aula de yoga pensando no trabalho também, que eu sei. Minhas alunas estão aqui, podem confirmar isso. Às vezes a mente viaja mesmo, não tem jeito. E aí, o mais importante, eu acho, é você perceber isso. E quando você percebe, você já te tira de um lugar de atuação. Você se tira desse contexto, sabe? E aí a gente passa para como praticar, como meditar. No início a gente precisa se policiar mesmo, não sei se policiar... Ai, tem um cabelo. Não sei se policiar é a melhor palavra, mas a gente precisa se observar e se corrigir. E a prática constante de mindfulness, seja não só na hora que você está meditando, você trazer a sua atenção de volta sempre para aquele momento, para aquele corpo, para onde você está, você tentar fazer tudo com atenção plena. Você escovar os seus dentes prestando atenção na escova, no dente, na água, no gosto, na temperatura do ar, na sua visão no espelho. Você comer realmente saboreando o prato, você não ter outras distrações, às vezes nem conversar, você comer totalmente focado naquela refeição. Você pode ler um livro também, você pode assistir um filme ou uma série. Isso não deixa de ser, quando a sua atenção está completamente focada naquilo, não deixa de ser também uma atenção plena. E aí você está praticando mindfulness. Eu tirei também um trechinho do livro Atenção Plena, que eu também não indiquei ainda, mas vou indicar, que é muito bom, que fala o seguinte: a meditação da atenção plena ensina você a reconhecer lembranças e pensamentos prejudiciais assim que eles surgem. Ela o faz se dar conta de que as lembranças não passam de lembranças e que, portanto, elas não são reais, elas não são você. Você aprende a observar os pensamentos negativos no momento que eles surgem e vê-los evaporar diante dos seus olhos. Quando isso acontece, uma sensação profunda de felicidade e paz o invade. Então é aquilo que eu falei, é você começar a prestar atenção, porque quando você leva a atenção plena para aquilo que você está fazendo, você se tira do contexto daquela cena. Quando você observa um sentimento que você está sentindo, eu faço isso muito nas minhas aulas também, você coloca um nome para aquilo que você está sentindo. Você se tira desse contexto de sentir, você só observa aquele sentimento. E aí tem algumas técnicas que eu aprendi com pessoas aleatórias e nos cursos de yoga e na vida. Para quem está começando, não consegue não surgir pensamentos. Na verdade, a meditação ela não é isso, não é você conseguir aquietar sua mente completamente, aprisionar ela numa caixinha de nada e não trazer nenhum pensamento e nenhum pensamento vai chegar até ela, não é isso. Até porque isso não existe, isso é impossível de acontecer. Mas o que você precisa é aprender a observar os pensamentos quando eles chegam até você, e quando você observa isso, você não se aprofunda neles, você observa de fora, se tira do contexto, mais uma vez. E uma das formas de fazer isso é fazendo telas mentais. Quando você começa a meditar, você silencia, você começa a prestar atenção no ambiente que você está, observar a sua respiração. E aí se algum pensamento vier à sua mente, imagina que ele vem até você como se fosse uma tela do celular. Sabe quando a gente abre várias abas no celular e depois a gente vai fechando elas assim, só arrastando para cima? Isso é uma das formas de a gente também não se aprofundar nos nossos pensamentos. A gente observa eles chegando como se eles fossem telas mentais, numa tela mesmo, e aí quando ele vai chegando você simplesmente arrasta ele para o lado
e deixa ele passar, não se aprofunda naquela ideia, naquele pensamento. Uma outra forma, uma outra técnica é visualização. A gente pode visualizar cores, visualizar luzes, visualizar elementos da natureza. A gente pode se imaginar numa situação que a gente gosta muito. Agora no isolamento a gente pode imaginar que a gente está indo à praia e a sensação do nosso pé tocando a areia e depois encostando na água e aquela brisa fresca. Todas essas visualizações também ajudam a gente a trazer a atenção para o momento presente. E uma terceira forma, uma terceira técnica, é aquela que eu já falei, que é você se tirar do contexto do que está acontecendo. É você, como se fosse você se observar de fora mesmo. Imagina que você está sentada meditando e de repente você está se vendo ali meditando e você está observando a sua postura, observando o seu corpo, observando como você está, mas sem se deixar aprofundar nas coisas, simplesmente observando como se fosse um observador de fora. Nossa, estou falando muito rápido, gente, desculpa. Eu devia ter falado também para quem não conhece as técnicas anotar, porque são técnicas legais de você saber, de você fazer, né? Para quem está começando a meditar, elas ajudam muito. Mas de qualquer jeito a live vai ficar salva, se vocês quiserem ver de novo, fiquem à vontade. E aí a gente passa para o próximo tópico, que é foco na sua respiração. E aí tem uma amiga minha que a gente brinca muito, que ela fala, amiga, mas como é que eu vou meditar? Porque a partir do momento que a pessoa fala, foca na sua respiração, eu falo, ferrou, porque eu não vou conseguir, não respiro. Eu tenho problema de respiração, tenho um adenoide, que é um negócio que não deixa a respiração passar, não deixa o ar passar direito. Tem muita gente que tem desvio de septo também, tem muita gente alérgica também, que também tem esse problema. Galerinha do Neossoro tá aí para comprovar. Mas quando as pessoas falam, às vezes, foca na sua respiração, para uma pessoa que tem essas questões, né, de respiração, pode já aparecer um bloqueio. Vem aquela coisa na mente, mas como é que eu vou focar se eu não consigo respirar? E aí tem até uma história engraçada, que uma vez eu fui num curso de meditação de uma escola que chama Arte de Viver, que é bem conhecida. E aí foi uma das primeiras vezes assim, que eu tive contato com técnicas de respiração, e técnicas de respiração do yoga, às vezes tampam uma narina e deixam a outra narina, você respira por uma só. E isso para quem tem problema de nariz é tipo o fim, porque você tampa a narina que você consegue respirar, como é que você faz? E aí como é que você relaxa se você não está conseguindo respirar? É complicado. E aí eu fiquei nesse dilema, nesse dia que eu fui lá, foi o primeiro contato que eu tive com a respiração Nadi Shodhana, que é essa de alternar as narinas, que a gente tampa uma e depois tampa a outra e vai respirando alternadamente. Eu me senti muito ansiosa, para mim foi muito difícil, porque eu não conseguia fazer aquilo. Mas na verdade existem técnicas para fazer essa respiração específica para quem tem esses problemas, que você pode colocar o seu dedo como se fosse abrindo a sua narina aqui na bochecha, quando você for respirar do lado de cá. Aí do lado de cá você faz a mesma coisa. Mas enfim, as pessoas não falam para você focar na sua respiração no sentido de você precisar respirar mais do que você já respira. Tá bom, seu nariz tem um pouco problemático, talvez, mas você respira, você está vivo, então é claro que você respira. O focar na sua respiração é só você levar a sua atenção para lá. E às vezes sim, dá a impressão de que a gente não está conseguindo respirar quando a gente leva a atenção pro nariz, que tem um lado que é pior que o outro. Mas isso é treino também, é treino de mais relaxar a sua mente, porque na verdade o seu nariz não vai mudar. E o que você precisa é relaxar a sua mente e desbloquear essa crença de que
você não consegue respirar. E aí, quando você consegue fazer isso, você entende a forma que é melhor para você fazer isso. A forma que o seu nariz se adapta melhor a essa respiração. Que não precisa ser, por exemplo, puxar todo o ar de uma vez. Você pode puxar o ar devagarzinho. E assim você vai conseguir respirar. Pode ser que o tempo da pessoa também que está guiando a respiração seja diferente do seu por causa dessa questão do nariz, dos bloqueios do nariz. Mas, de qualquer forma, isso não é um bloqueio, isso não é um impedimento para você meditar. Isso é só uma técnica de atenção plena. Você pode, ao invés de prestar atenção na sua respiração, você pode prestar atenção no seu corpo, você pode prestar atenção nos pontos de contato que ele tem com o chão, você pode prestar atenção na temperatura do ar, na temperatura do ar que entra, do ar que sai do seu nariz. Você pode prestar atenção na batida do seu coração. Quando você consegue se concentrar de verdade, você consegue sentir em partes do seu corpo o pulsar do seu sangue, do seu coração. E isso também é uma meditação, também é um tipo de atenção plena que ajuda na hora de meditar. E aí a gente passa para os tipos de meditação que existem. A gente pode fazer meditação guiada, existem aplicativos muito bons, existem algumas meditações guiadas no YouTube também, que são muito legais. Tem um mestre fazendo todos os dias, eu acho, não sei se é 6 da manhã e 8 da noite, eu sei que é 8 da noite, todos os dias às 8 da noite, ele faz uma meditação guiada, uma live aqui no Instagram. Quem tiver interesse, depois eu passo o contato dele, é o Tadashi. E a meditação dele é ótima, ele é muito legal. E ele tem meditações no YouTube também. O aplicativo de celular que eu gosto, que eu uso para meditar, chama Insight Timer. Também, se alguém quiser, depois eu posso mandar aqui o nome. E ele tem meditações tanto guiadas, que as pessoas vão falando, né, te guiando no seu processo de meditar. E ele tem também meditações que são só sons, como esse que está tocando aqui, sons da natureza, às vezes sons de sinos tibetanos, que é uma coisa que eu gosto muito para meditar, que é o próximo tipo de meditação, inclusive, que eu coloquei. Você usar instrumentos para te ajudar a entrar num estado meditativo. Por exemplo, sinos tibetanos, tem aqueles cristais também que roda um negocinho em volta e eles fazem um som que emite uma vibração que no seu corpo ajuda você a entrar nesse estado de relaxamento e ajuda você a meditar mais facilmente. Teve uma vez que eu fiz uma meditação com sino tibetano e eu conseguia sentir a vibração dos sinos lá no dedinho do meu pé. Assim, quando a gente consegue se concentrar e realmente entrar no estado meditativo, é muito legal e é incrível. A gente vai descobrindo coisas que a gente pode fazer com o nosso corpo, que a gente pode sentir, que a gente nem sabia às vezes. É muito bom. Também recomendo esses instrumentos. Você pode ler um livro com atenção plena também. Você pode contemplar uma paisagem bonita. Tem o Osho, por exemplo, como eu falei no início, ele não acredita que isso é meditação, mas eu acho que tudo ajuda no processo. Tudo que você leva a sua atenção plena ajuda você no processo de entender a sua mente, como ela funciona, e aí sim, depois você encontrar a sua forma favorita de meditar. Você pode também meditar tomando banho, fazendo visualizações, imaginando que aquela água está levando tudo que precisa ir do seu corpo, aquilo que não faz parte de você, o que não faz mais sentido para você. Só não pode ficar muito tempo no banho, né? Porque vamos combinar que a água do mundo está acabando e não dá para desperdiçar. Outra coisa que você pode fazer é olhar fixamente para uma chama de uma vela
Isso, na verdade, é um kriya de limpeza, uma técnica yoga de limpeza. Você ficar olhando fixamente para uma chama de uma vela, sem piscar, até os seus olhos encherem de lágrimas. E aí, essas lágrimas são o que vai limpar o seu corpo, e é uma técnica milenar, também é uma técnica de atenção plena. E você também pode meditar em completo silêncio, sem música, sem estímulos de fora. Você pode usar respirações que te ajudem a chegar nesse estado de relaxamento. Inclusive, no meu canal tem uma meditação que é muito boa para isso, que se chama meditação da abelha, que a gente tampa os nossos sentidos, a gente tampa os nossos olhos, os nossos ouvidos, e aí a gente fica meio que fechado, sabe, para os estímulos de fora, e faz um barulho de um zumbido de abelha. E aí ajuda a gente a entrar nesse estado de relaxamento antes da gente meditar. Esses exercícios de respiração são muito bons para a gente fazer antes de meditar. E como que a gente precisa estar com o nosso corpo para meditar? Para meditar é igual para ir à praia. Como ter um corpo de verão? É só ter um corpo e ir à praia. Para meditar você também precisa ter um corpo. Não sei se seres que não têm corpo meditam também, não sei dizer. Mas você pode estar sentado ou deitado, mas de preferência você deve estar sentado. Porque quando a gente está deitado, a gente tende a relaxar demais. E aí a gente ultrapassa o estado meditativo e entra no estado de sono. E esse não é o objetivo. Claro que dormir é muito bom, todo mundo gosta. Mas se você quer meditar, não é o momento de dormir. Então sentado é melhor. A sua coluna deve estar ereta, esteja você sentado ou deitado. Se você tem dificuldade de se manter com a coluna ereta, com as pernas cruzadas, você pode começar sentando numa cadeira, botando os pés no chão. Você pode começar deitado também, se você precisar e conseguir distinguir esse estado entre dormir e meditar. E você pode também colocar, de preferência, a sua coluna deve estar ereta nela mesma. O seu corpo deve estar sustentando a sua coluna. Mas se você não conseguir, você pode usar uma parede ou uma cadeira só para apoiar de leve a sua coluna. Não é para relaxar, sabe? Só apoiar de leve para você sentir aquela estrutura nas suas costas. E você pode também colocar uma almofadinha embaixo do seu bumbum para ajudar a circulação. Às vezes a gente não consegue ficar muito tempo na postura de meditação, nossa perna começa a ficar dormente, formigando, e aí às vezes é bom colocar uma almofadinha, sentar na pontinha da almofadinha com as pernas cruzadas. E para terminar, o que a meditação faz por você? Meditação é incrível, é até difícil de falar, assim. Tirando os benefícios de saúde que já são comprovados cientificamente, como redução de estresse, diminuição da ansiedade, você sente realmente uma sensação de paz e de harmonia. Você sente também uma conexão muito maior com a sua essência, com o seu próprio corpo. Às vezes a gente está meditando, a gente tem uns insights, assim, umas coisas que a gente não imaginava, sabe? E é bom, isso não significa que a gente está meditando errado, isso não significa que a gente está pensando, mas às vezes quando a mente fica um pouco mais clara, as coisas que são realmente, que fazem sentido, que são nossas, da nossa essência, elas chegam até nós. Então é bom até, às vezes, meditar com um caderninho do lado para ir anotando os insights que você tem. E meditar também cria um estado de contentamento. Você passa a entender que as coisas são como elas são, te tira daquela urgência de tentar mudar as coisas, de querer fazer tudo para ontem, de ficar pensando no amanhã, de ficar sofrendo pelo passado
ou ansioso pelo futuro. Não, ela te coloca de volta no momento presente, te deixa em paz e é muito gostoso. Para quem nunca meditou, eu super recomendo, faz muito bem. Quando eu comecei a meditar, melhorou muito meus problemas de esquecimento que eu falei no início da live. Melhorou muito a minha relação comigo mesma e, na verdade, meditar foi o início, foi o que me trouxe para esse processo de despertar e de autoconhecimento. E eu, particularmente, não gosto tanto de meditação guiada, acho difícil alguém me levar muito assim profundamente no estado de relaxamento, mas enfim, eu dei várias formas, várias opções aqui para você testar. Você pode tirar 5 minutinhos do seu dia, na hora que você quiser, o tempo que você quiser, e vai praticando, vai tentando praticar no seu dia, assim, no dia todo, em tudo que você faz, a atenção plena, trazer a sua mente para o que você está fazendo, e que ajuda muito também quando você for meditar. E para terminar, eu trouxe uma frase também da Monja Coen que fala o seguinte: às vezes, apenas sentados, podemos fazer algo pelo mundo. E eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente cuida da gente, quando a gente se olha com esse carinho, a gente se pratica esse autocuidado, com certeza a nossa vida melhora a vida de quem convive com a gente, e assim, aos pouquinhos, a gente vai melhorando o mundo também. Eu não consigo ver os comentários e falar ao mesmo tempo, então vou voltar um pouquinho, porque eu não vi o que comentaram aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta também, às vezes também, a Dai falou que não tem bloqueio no nariz, mas na pandemia, às vezes ele apareceu. Tem muitos problemas de respiração que a gente acha que são de respiração, mas na verdade eles são de ansiedade. A ansiedade, um dos efeitos que ela causa, a ansiedade é diversa, e cada pessoa que eu conheço várias pessoas que têm ansiedade, e cada pessoa que eu conheço manifesta a ansiedade de uma forma diferente. Mas uma das formas dela se manifestar é essa falta de ar, essa sensação de sufocamento, de não conseguir respirar. E aí é mais importante ainda a gente ultrapassar essa barreira e conseguir manter a nossa atenção ali, mesmo que seja, tá bom, agora tentar focar na minha respiração tá me deixando ansiosa, então eu vou focar em outra coisa, eu vou fazer uma visualização, eu vou imaginar as cores dos meus chakras, minha energia fluindo livremente no meu corpo, ou então eu vou imaginar um mantra. Eu esqueci dessa. Uma outra forma de meditar também é repetindo incessantemente algum mantra, alguma frase na sua vida, no seu dia a dia, na sua hora de meditação. Então você pode sentar em silêncio e mentalmente repetir, por exemplo, as frases do Ho Oponopono, que é: eu sinto muito, me perdoe, obrigada, eu te amo. E ficar repetindo isso na sua mente sem deixar outros pensamentos virem e você se aprofundar neles. Se eles vierem, você observa, deixa eles irem e volta a sua atenção para aquele mantra. Ou outros mantras, existem milhares de mantras e todos eles, cada um faz uma coisa por você. Então, também é uma outra forma de meditar. Deixa eu ver se teve mais aqui. É muito bom, diminuiu a ansiedade quando estava meditando todos os dias. Nossa, eu também. Eu tenho muita dificuldade de manter uma disciplina rígida, de todos os dias fazer alguma coisa. Mas quando eu consigo fazer durante muitos dias seguidos, seja yoga ou meditação,
eu fico muito melhor, eu me sinto muito melhor, fico muito mais conectada comigo, com o meu corpo. A posição das mãos quando a gente está sentado. Na verdade, a meditação pode ser. As suas mãos podem ser usadas para potencializar a sua meditação. No yoga existem os mudras, né, que são os gestos das mãos que a gente pode fazer, e eles potencializam a energia, cada um deles tem um significado, e eles potencializam aquela energia que você está querendo estimular na sua meditação. Então você pode sentar, se você for fazer meditação tradicional, digamos. Você senta com as pernas cruzadas, podem ser uma na frente da outra ou uma sobre a outra, e você leva as suas mãos sobre os seus joelhos, com as palmas voltadas para cima. Esse é o gesto mais comum. E aí existem vários mudras que você pode fazer. Você pode fazer o Shin Mudra, que é unindo o seu indicador ao polegar. Ele virado para cima tem um sentido, ele virado para baixo tem outro sentido. Existem vários mudras, você pode fazer o mudra da flor de lótus. Existem mudras de empoderamento, de confiança. Não saberia nem dizer quantos, são muitos, muitos mesmo. Então, eles podem potencializar também. Existe aquele mudra, a gente coloca uma mão sobre a outra, aqui no colo, próximo ao seu ventre. E aí a gente vai, dependendo do que a gente quer, o objetivo, né? A gente vai usando as mãos para potencializar isso. Indicar cursos de meditação. Menina, não sei. Eu nunca fiz curso de meditação, eu só fui. Eu nem acho até estranho, para te falar a verdade, porque é uma coisa. Eu até acho que dá para ensinar, como eu tô falando aqui, algumas coisas, né? Formas de meditar, mas é muito pessoal, sabe? Cada um eu acho que tem que ir fazendo, vai pegando essas referências que eu dei, todas essas opções que eu coloquei aqui, por exemplo, e vai observando o que faz bem para você. Faz cada dia uma, você pode fazer um dia uma deitada, você pode fazer outro dia aquela da vela, outro dia uma no banho e outro dia uma sentada fazendo um mudra. E aí você vai observando como que você se sente mesmo com cada forma, se você se sente melhor também, de repente, com a meditação guiada, ou se você gosta de fazer meditação sozinha. Eu acabei fazendo... Ah, sim, eram lugares. Lugares tem esses, tem a arte de viver, tem um também que chama Meditação Transcendental, que estava ficando assim famosinho, mas agora é difícil, eu não sei. Normalmente esses lugares que quando eu fui eram físicos, eu não sei se pela internet tem. Tem páginas também sobre isso. Como eu falei, tem o Tadashi, que está fazendo meditação todo dia, de manhã e de noite. E a meditação é muito legal dele. Meditação guiada. Tem canais no YouTube também com meditações guiadas. E acredito que o Arte de Viver também tem um canal no YouTube, mas eu confesso que eu não conheço. E tem canais de mindfulness também, interessantes. Eu posso indicar depois, você falou para botar no feed, né? É uma boa ideia de conteúdo. Muito obrigada. Pois é, Joanira tá falando que a ansiedade e o estresse afetam o diafragma, sente dor. Quanto mais a gente consegue expandir e trabalhar essa respiração, melhor a gente consegue fazer essa energia que está bloqueada, que causa essa dor, fluir e desbloquear, né? E você se sente melhor. E o yoga também ajuda muito. Eu tenho certeza que você já está no caminho certo. Jônia é minha aluna.
Então, acho que era isso, né? Acabaram as dúvidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Terminando a história que eu contei no início, eu fui no neurologista, que eu achei que eu tava com Alzheimer precoce. E aí ele riu da minha cara. Ele falou, você assistiu aquele filme, né? Tem um filme com a... Ai, esqueci o nome da atriz, claro. Mas é um filme que ela tem Alzheimer precoce. Ela é uma professora universitária. Forever Alice é o nome do filme. Ela tem uns 50 anos e ela começa a ter Alzheimer precoce. E aí ele tava na época do filme. Ele olhou pra minha cara, riu e falou assim, você viu aquele filme, né? Aí eu falei, eu vi. E é por isso que eu acho que eu tô com isso. Ai, foi engraçado. Mas acho que é isso, né? Isso, Julianne Moore, ela mesma. É um filme muito bonito, inclusive. Mas pra quem tem um pouquinho de hipocondríaco, não pode assistir, porque vai achar que tá com Alzheimer precoce. E ele falou pra mim assim, minha filha, Alzheimer precoce a gente tem quando a gente tem 50 anos. Você tem 22. Você não tá com Alzheimer precoce. Ficou rindo da minha cara. Mas no final deu tudo certo. E eu comecei a meditar por causa disso, desses episódios. Então, vou deixar a live salva aqui, se tudo der certo, o Instagram nos permitir. E quem quiser voltar para ver as dicas de novo, que eu falei super rápido, pode voltar que vai estar lá no feed, no IGTV, tá bom? Boa noite, vamos meditar. Sim, o esquecimento me trouxe até aqui. Que bom, né? Que bom que ele trouxe. Eu sou uma pessoa mais feliz agora. Muito obrigada para quem assistiu, para quem esteve aqui comigo. E quero saber depois quem colocou em prática as dicas que eu dei, tá bom? Boa noite, namastê.